Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E hoje a gente vai revisar nosso time principal, o time que a gente fez há 2 semanas atrás quando abriu o mercado. Teve muita alteração, quer saber como é que ficou o time? Simbora então pro vídeo. Pessoal, esse aqui então era o nosso time, tá? 2 semanas atrás, assim que abriu o mercado, a gente fez o vídeo e postou. A gente vai ter que fazer algumas alterações nele. 3 por necessidade, não constam mais prováveis, tá? E uma ou outra por opção, né? Em virtude dos últimos jogos aí, campeonatos estaduais, Libertadores, né? Teve alguns jogadores aqui que caíram de produção nas últimas 2 semanas. Vai verificar isso agora. Pessoal, já deixei separado aqui as melhores opções para goleiro para essa primeira rodada, tá? O Santos e o Paulo Vitor, Atlético Paranaense e Grêmio, respectivamente, vão jogar em casa. Para mim, são os dois times que têm a maior chance de manter o SG nessa primeira rodada, certo? O Santos um pouco melhor que o Paulo Vitor, porque o Santos tem uma média básica melhor e faz mais defesas difíceis. Mas o Paulo Vitor está vivendo um excelente momento no Grêmio, pegou 3 pênaltis agora na final do Gauchão, né? Então não deixa de ser uma excelente opção também. Dentre as que eu separei aqui são as duas melhores opções, tá? E já vou adiantar, a gente vai manter o Santos, certo? Thiago Volpe, uma opção viável do ponto de vista de defesa difícil, porque SG muito arriscado. A zaga do São Paulo não inspira confiança ainda e toma gol a quase todo jogo, certo? E por último, o Richard, pelo preço, né, e por jogar em casa, mas lá vai ser um Ceará e CSA vai ser um clássico nordestino, então tem seus riscos, sem contar que o Lisca foi demitido e a gente não sabe como é que vai ser agora com esse novo técnico. Mas também não deixa de ser uma opção viável entre os goleiros para essa primeira rodada. Lembrando sempre que a primeira rodada é valorização, não pontuação. E ó, gente, antes que falem alguma coisa, não sabe nada, não sabe do que tá falando, esqueçam de Diego Alves, tá? Já deu na imprensa, tá? O Flamengo está priorizando a Taça Libertadores. Ou seja, já antecipou, vai entrar em campo contra o Cruzeiro com um time misto, sendo que pode ser até 80% do time reserva. Então, diante dessa situação, eu opto em nem colocar o Diego Alves entre os prováveis aqui, entre a opção. Provavelmente vai ser o César, mas também não iria de César, porque se o Flamengo realmente for com 80% do time reserva, ele não vai, mesmo jogando dentro do Maracanã, ele não vai ser páreo para o Cruzeiro. Pessoal, vamos lá para a defesa então, tá? Eu deixei aqui separado as melhores opções ao meu ver, certo? As melhores opções para mim são o Pedro Jeromel do Grêmio, mesmo custando 10 cartoletas, é um jogador que tende a valorizar nessa primeira rodada. Primeiro porque a média básica dele gira em torno de 4 a 5 pontos por jogo, ou seja, ele não precisa de SG, não precisa do saldo de gol para pontuar bem. Vai jogar em casa, o Grêmio sempre teve uma defesa muito consistente, jogou um Campeonato Gaúcho inteirinho e sofreu apenas um gol, certo? Em termos de estatística, precisa de 40 finalizações dos adversários para sofrer um gol, é muita coisa. Então eu vou apostar no Pedro Jeromel e assim como o vídeo anterior, vou manter ele no nosso time, certo? Outras excelentes opções são o Thiago Heleno e o Léo Pereira. Por jogarem em casa, pela Arena da Baixada favorecer os confrontos contra seus adversários. O Atlético Paranaense é muito forte lá dentro, talvez por causa do gramado sintético, enfim, né? Mas não, provavelmente dá diferença, né? Para quem nunca joga no gramado sintético ou não treina, como os adversários, e vai enfrentar um Vasco que está nitidamente fragilizado esse início de temporada, certo? Sofreu agora com a saída do Valentim. Tá com salários atrasados, já, meu amigo, quando tá faltando dinheiro, o jogador de futebol é complicado, ele tira o pé mesmo. Por mais que eles neguem para a imprensa, dizem que estão cumprindo, né, com as suas obrigações, ele tira o pezinho da dividida, já não dá mais aquele gás, já não corre tanto. Então, diante disso, eu acho que o Atlético Paranaense é favorito, se for com um time titular, né? É favorito diante do Vasco. E Thiago Heleno e Léo Pereira são ótimas opções. Todavia, eu vou ficar com o Rodrigo Moledo, também por tudo que representou o Rodrigo Moledo ano passado, né? É um bom jogador, um bom zagueiro para Cartola. O Inter tem um sistema defensivo também muito bom, certo? Vai enfrentar a Chapecoense, que apesar historicamente levar de vantagem, né? O Inter leva de vantagem na Arena Condá, geralmente perde seus jogos ou empata com a Chapecoense, né? Eu mesmo assim eu ainda vou apostar no Rodrigo Moledo por causa do preço. Qualquer uma ou duas roubadas de bola já começa a valorizar, mesmo sem o SG, certo? Tem outras opções, gente? Tem o Luiz Otávio do Ceará, né, por jogar em casa. Tem a zaga do Fluminense, apostando aí numa provável crise, né, do Goiás, com a demissão do técnico agora, né? Barbieri. Mas eu prefiro optar pelo tradicional. Eu vou com Pedro Jeromel
e com o Moledo. Pessoal, vamos para as laterais então. Tá? Aqui eu deixei algumas opções. De antemão já digo, vou manter o Carleto, certo? Por várias questões, certo? Pelo desempenho do Carleto no passado, o Carleto foi um dos melhores laterais do Cartola. A média básica dele, jogando em casa, quando era pelo Atlético Paranaense, era de 4 a 5 pontos. Ou seja, ele não é um jogador que precisa do SG, do saldo de gols, para pontuar bem, certo? Além do mais, ele é um jogador muito participativo no ataque, chuta muita bola de fora da área, bate bem na bola, certo? É um jogador que é o jogador da bola parada no Ceará, juntamente com o Juninho, com o Ricardinho, certo? É ele que bate escanteio, ele que bate falta, juntamente com esses dois jogadores. Por tudo isso, eu vou botar o Thiago Carleto, pela grande chance que ele tem de pontuar bem e com isso valorizar. Samuel Xavier é outra excelente opção, certo? Mas como a gente já vai de Carleto, a gente só coloca o Samuel Xavier aqui como outra opção. O Ceará, para quem não quiser ir de Carleto, pode ir com o Samuel Xavier, vai estar bem servido também. Bruno Cortez, outra excelente opção, certo? Por tudo que o Grêmio faz defensivamente, né? Pela chance, né, de SG dentro de casa. O Grêmio dificilmente toma gol dentro de casa. Só que o Bruno Cortez, ele é um jogador mais defensivo, certo? E depende um pouco mais do SG do que o Leonardo, por exemplo. O Leonardo ele já pode pontuar tanto defensivamente quanto ofensivamente. Esse ano ele já tem 4 gols e uma assistência. Um jogador que rouba muita bola. E essa questão de jogar em casa e do Grêmio geralmente sair ileso dos seus jogos em casa sem sofrer gols, né, na grande maioria das vezes, é a mesma zaga do ano passado, faz com que Bruno Cortez e Leonardo sejam excelentes opções. Eu vou com o Leonardo. Com isso, eu vou deixar de ir com o Guga. Eu vou explicar por quê. Primeiro que está todo mundo indo com o Guga, certo? Segundo que eu vi os dados desse ano do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, em 50% dos jogos em casa, no Independência, sofreu gol. E o Avaí, jogando fora, em 50% dos jogos, fez gol. Então, quer dizer que se a gente pegar e cruzar esses dados, a gente vai verificar que tem 50% de chance do Atlético Mineiro sofrer um gol do Avaí, mesmo jogando em casa. Certo? O Atlético é favorito. Até acredito que o Atlético vai vencer o jogo. Mas não vai ser tão fácil assim. E diante disso, da chance maior do Grêmio sair com o SG, eu prefiro trocar o Guga pelo Leonardo. Tá? São duas excelentes opções. É só questão de como você vai ver isso. Se você está com um feeling, com a intuição de que o Atlético Mineiro não vai sofrer gol, bota o Guga, excelente opção. Tá? Eu vou optar pelo Leonardo. E o Jonathan, outra excelente opção, também do ponto de vista de jogar em casa e da chance de manter SG. Tem falar as outras questões todas do Vasco ali, aqueles complicadores de salário atrasado, demissão de técnico, a crise que o Vasco vem vivendo nesse momento. Essas seriam as melhores opções. Pessoal, vamos lá para o meio de campo então. O nosso pepino de meio de campo. Porque para mim, o setor mais difícil para escalar nessa primeira rodada do Cartola é o meio de campo, tá? Então eu coloquei aqui 2 requisitos básicos para escalar, tá? O primeiro é o preço, tem que ser abaixo de 8 cartoletas, para a gente não gastar muito e priorizar a valorização, certo? E o segundo é o quê? Vou escalar meio de campo jogadores que vão jogar em casa, tá? Por quê? Porque ano passado, isso é histórico e estatístico, ano passado, para vocês terem ideia, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, dos 10 confrontos, 7 foram vencidos pelos donos da casa, certo? 2 empates e uma vitória fora. Ou seja, os times mandantes geralmente começam o Campeonato Brasileiro vencendo. Diante disso, a gente vai apostar em jogadores no meio de campo de times que vão ter um mando em casa, tá? O primeiro deles vai ser o Luan. A média básica do ano passado girava em torno de 3 a 4 pontos, certo? Só com isso ele já começa a valorizar. Esse ano ele está vivendo um momento excelente no Galo. Peça-chave, certo? É um jogador que tanto pontua com roubadas de bola, né? Scout defensivo, como os scouts ofensivos, finaliza muito, dá assistência e chega no ataque para fazer gol ainda, certo? É um jogador que faz muita falta, sim, porque ele é muito aguerrido, né? Mas mesmo assim vale a pena, tá? O Luan está num momento excelente e eu acredito que quanto o Avaí vai conseguir pontuar o suficiente para valorizar. E se fizer alguma assistência, vai imitar, tá? Tem outras boas opções aqui, como Tomás Andrade, que vai jogar em casa e vai enfrentar o Vasco da Gama, né? Não vive um bom momento. O Valentim foi demitido, salários atrasados. E a crise lá no Vasco está grande. E o Atlético jogando dentro da Arena da Baixada, muito forte sempre. Se for com um time completo, favoritíssimo, né? Tomás Andrade, uma boa opção, né? Outra boa opção é o Juninho. Juninho do Ceará. Por que o Juninho do Ceará? Porque o Juninho tinha uma média básica no passado de 3 a 4 pontos por jogo, certo? Então só aí ele já começa a valorizar. Por que ele tinha essa média? Porque geralmente ele roubava de 2 a 3 bolas por jogo, certo? Por isso que ele conseguia essa média básica. Ele não precisa de assistência nem gol. Todavia, ainda mesmo assim, é de se apostar no Juninho, porque as bolas paradas no Ceará é com ele,
com o Ricardinho e com o Thiago Carleto. Então a chance do Juninho cobrar um escanteio, uma falta, certo? Ou até mesmo bater um pênalti e conseguir dar uma assistência no gol, também é considerável, tá? Por essa razão, e jogando em casa, vou botar o Juninho do Ceará. Outra excelente opção aqui, ó, é o Jean-Pierre. Da mesma forma que o Juninho, o Jean-Pierre é aquele segundo volante. É um volante que, além de roubar a bola, chega bem ao ataque, chuta muito de fora da área, certo? E lá no Grêmio, os batedores oficiais da bola parada, né? De escanteio e falta, é o Maicon, o Luan e o Jean-Pierre. Agora que o Luan ficou afastado, aumenta as chances do Jean-Pierre cobrar as faltas, porque só ficou ele e o Maicon. Tá? Então, com isso que ele pode dar uma assistência, um gol, e é um jogador muito participativo. Vou explicar o porquê que eu vou mudar ele pelo Rodriguinho. O Rodriguinho estava no nosso outro vídeo, né? Vou ficar com o Jean-Pierre e vou deixar de escalar o Rodriguinho. Não estou dizendo que o Rodriguinho não é uma excelente opção. Claro que é, ainda mais agora se o Flamengo realmente for com 80% do time reserva, certo? E na primeira rodada, e o Cruzeiro for com o time titular. E tudo indica, vá com o time titular. O Rodriguinho vai ser hoje já poupado, o Thiago Neves vai sair como titular na Libertadores e o Rodriguinho vai ficar no banco. Talvez o Mano já está prevendo, já está poupando ele para botar ele para jogar na primeira rodada no Maracanã. É uma excelente opção, só que o Rodriguinho, ele vive de gol e de assistência para pontuar bem. A média básica dele é baixa, certo? Tende a valorizar? Tende. A diferença é se ele vai, pelo preço, vai valorizar. A diferença é se ele vai valorizar muito ou pouco, entendeu? Então eu não quero correr muito esse risco nessa primeira rodada. Então eu optei em tirar ele, tá? E botar o quê? Jogadores de meio que marcam e que chegam na frente, que podem pontuar em vários scouts, né? Com preço próximo do Rodriguinho. Quem quiser botar o Rodriguinho, excelente opção. Eu só estou dando, né, outras opções, né, para você escalar. Daí é com você. Se você acha que o Rodriguinho realmente vai imitar, vai fazer gol da assistência, bota ele, valendo 5 cartoletas, ainda mais que o Flamengo agora que vai poupar na primeira rodada do Brasileiro, vale muito a pena, tá? Eu resolvi mudar. Alguma coisa tá me dizendo que é melhor pegar jogadores que possam pontuar em vários scouts, né, do que um jogador como o Rodriguinho, que precisa necessariamente, né, do gol e da assistência para pontuar bem, certo? Ficaria por aí o Lucas Romero, valendo 5 cartoletas, por todas essas questões dele do Flamengo poupar, talvez seria uma boa opção pela roubada de bola, tá? Mas a gente vai ficar nesse primeiro momento agora com o Jean-Pierre do Grêmio, o Juninho do Ceará e o Luan do Atlético Paranaense. Ok? Fechamos então nosso meio de campo. Pessoal, vamos lá para o nosso ataque então, né? Para a gente fechar o nosso time. E eu já vou começar já falando. O Everaldo não está mais entre os prováveis. Provavelmente não vai estar mais. Já está negociado com o Corinthians. Já deve ter assinado até um pré-contrato, certo? O jogador, quando chega nessa situação, ele não quer mais dar aquele gás todo. Ele tira o pezinho, né? Acelera um pouco, porque ele não vai querer chegar machucado no Corinthians, né? Por isso que ele não está mais entre os prováveis. E eu acredito que o Diniz não vai mais usar ele nessa situação, tá? Ah, é profissional, tem que jogar. Mas não é assim que funciona no mundo do futebol, não. Quando acontece essas tratativas, geralmente o jogador ele dá uma aliviada para chegar bem no outro clube, tá? Diante disso, eu já aviso, a gente vai tirar o Everaldo, mas vamos manter um atacante do Fluminense, porque eu acredito que o confronto contra o Goiás é favorável para assistência, para gol, para finalização, enfim. Eu acho que o ataque do Fluminense vai ser bem efetivo nesse jogo, mesmo sem o Everaldo, tá? A gente vai botar o Ione Gonzalez, certo? Vamos optar por ele porque ele está um pouquinho mais barato que o Luciano, certo? O Luciano é mais matador, mas o Gonzalez, assim como o Everaldo, ele pontua em mais scouts. Ele finaliza mais, ele dá mais assistência, se movimenta mais, tá? Vamos aqui. O Arthur Kaique é uma excelente opção, mas está lá no time Bons e Baratos, né? Quem quiser ver. O time Bons e Baratos, gente, eu fiz tentando mudar ele totalmente desse time, mas dando boas opções para você escalar. Daí você vê aquele vídeo, Bons e Baratos, vê esse e escolhe qual time montar, entendeu? Todas as opções são boas e viáveis, certo? Outra excelente opção é o Anthony, tá? Garoto da base de São Paulo, arrebentou na Taça São Paulo, foi bem, agora vem ganhando espaço no time profissional. Fez um gol agora essa semana, né, na final do Paulistão. Se movimenta muito, participa muito das jogadas de ataque de São Paulo. Excelente opção, ainda mais valendo 6 cartoletas e o confronto que o São Paulo vai ter em casa contra o Botafogo, que também não vive um bom momento, certo? Eu vou optar, eu não vou escalar o Anthony, tá? Vou optar o Rony. Por que o Rony? Por causa do confronto contra o Vasco. Acredito que entre o Botafogo e o Vasco tá pior, né? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de grupo, de elenco, de vestiário, né? Esse negócio de salário atrasado, queda do treinador, que não queira reflete dentro de campo, né? O Atlético Paranaense, favorito dentro de casa, joga muito bem dentro da Arena da Baixada, por vários fatores já que eu citei aqui, que o favorecem, né? E o Rony, como é o jogador mais participativo do ataque do Atlético Paranaense, certo?
eu vou optar por ele, né? Porque ele finaliza muito, se movimenta, sofre faltas, pode dar assistência e ainda fazer um gol. O terceiro jogador nosso, tá? Que vai ser escalado, eu acabei substituindo pelo Gustavo, que estava, né? Tava escalado no nosso time principal no outro vídeo, vai ser o André. Queria o Gustavo por quê? Porque o Gustavo teve uma queda de rendimento aí nessas últimas 2, 3 semanas. Já não é o mesmo Gustavo do início do ano, certo? E como o Corinthians vai jogar fora de casa e cria pouco, apesar do Gustavo participar de 40% das jogadas de gol do Corinthians, o Gustavo ainda tem lá mais um problema. Ele tem duas sombras nas costas dele. Tem o Wagner Love e tem o Gringo lá, né? Até esqueci o nome do atacante do Corinthians lá. Praticamente fica no banco direto, quase não entra. Mas ele tem concorrência lá. Então a chance dele não jogar a partida toda é enorme. A chance dele não conseguir participar de jogadas de gol também é grande. Então devido a isso eu vou botar o André. Gosto, como já falei em outros vídeos, gosto mais de atacantes mais participativos, de movimentação. Mas eu vou apostar no André, sabe por quê? Porque o Grêmio vai jogar em casa. Para mim é um dos favoritos da rodada. E o André é o batedor oficial de pênalti do Grêmio, né? E com o VAR agora, deve aumentar o número de marcações de pênalti nesse Campeonato Brasileiro. E com isso, aumenta as chances do André pontuar. Valendo apenas 5 cartoletas, assim como o vídeo bons baratos, eu vou dizer aqui. A minha aposta é o André. E se tiver um pênalti, ele vai bater. Se fizer, vai valorizar muito. Se não fizer, esquece, vai desvalorizar. Mas é um risco que se corre, mas é o batedor oficial. A gente vai apostar nele, tá? O Ricardo Bueno seria uma boa opção também, jogando em casa, mas eu prefiro ficar com esses três. O André do Grêmio, o Rony, né, do Atlético Paranaense, por causa dos confrontos, e do Ione Gonzalez, do Fluminense, que aquele ataque do Fluminense está muito bom agora. Mesmo com a saída do Everaldo, tem o retorno do Pedro, né? Então o ataque do Fluminense ainda se mostra um ataque muito forte, né? E o confronto favorece ele, porque o Goiás também agora demitiu o técnico e vai vir agora meio que desestabilizado agora. Caiu de produção nessas últimas semanas também. Vamos lá para os treinadores então, né? Gente, para quem não sabe, né? O treinador, ele pontua de acordo com a média do seu time. A gente tem que agora priorizar o quê? Treinadores com preço baixo, né? Visando a valorização, treinadores que vão jogar em casa e mais do que isso, treinadores com a chance de manter o SG, ou seja, treinadores com a chance de não tomar gol, porque se eles não tomar gol, o que acontece? Os 5 jogadores de defesa, o goleiro, os 2 zagueiros e os laterais, no 4-3-3, que é isso que a gente vai jogar agora, é 5 pontos a mais de cada um e a média dele vai subir, então a gente vai apostar em treinadores com chance de manter o SG. Eu coloquei algumas opções aqui, não acredito muito, tá, no SG do Ceará, né? Assim como não acredito muito no SG de São Paulo. O Fluminense talvez tenha um pouco mais de chance de manter o SG. Mas ainda é, para mim, a melhor de todas para manter o SG e para pontuar com a média dos seus jogadores, custo-benefício, é o Thiago Nunes do Atlético Paranaense. Tá? Bom, vamos escolher nosso capitão então. Tá? Vamos escolher um capitão que tenha chance, né, de pontuar bem e com isso dobrar a sua pontuação. Né? E para evitar que possa vir a negativar para baixo, né? Porque você sabe que o capitão vai pontuar em dobro, tanto para cima quanto para baixo. Se ele negativar, é negativo em dobro, tá? Pega aquela pontuação negativa e multiplica por 2, certo? Então a gente vai procurar agora jogadores mais participativos com uma média básica boa. A chance é menor, né? De negativar. E do meio para frente, tá? Não que as opções aqui atrás não sejam excelentes, como o Jeromel, como o Carleto, até mesmo o Leonardo para ser capitão. São boas, sim, mas nós vamos dar uma arriscadinha mais lá na frente. Vamos ser um pouco mais ousados, tá? As melhores opções para mim, pelos confrontos, tá? E por tudo que vem fazendo esse ano, é o Rony, o Ione Gonzalez e o Luan, tá? Para mim, o que tem o melhor confronto para pontuar é o Rony, certo? Mas o Ione Gonzalez vem em um momento excelente e ele é muito participativo no ataque do Fluminense. Então, diante disso, capaz de ele dar uma assistência, um gol, né? A gente vai com o Ione Gonzalez e vamos confirmar o nosso time. Luan é outra excelente opção, tá? O Luan é um pouquinho mais recuado, é do meio para frente, né? E como o Luan é muito guerreiro, né? Tem uma média básica boa, mas vai que faz muita falta, não vai pontuar tão bem assim, certo? Não ao ponto de dobrar a pontuação como capitão. Vamos confirmar o nosso time e vamos ver como é que ficou a escalação. Aí, gente, a nossa escalação ficou assim, ó. Então é isso, pessoal. Time revisado. Se gostou do vídeo, dá aquela força. Deixa o seu like, senta o dedão aí, se inscreve no canal. Ative o sininho com as notificações. Você vai ficar por dentro de tudo. Todos os vídeos que a gente vai postar todas as semanas, todas as rodadas. Bons, baratos, valorização. Se inscreva nas redes sociais, tá? Por quê? Porque a plataforma aqui não nos permite uma comunicação mais direta, mais célere, mais rápida. Lá não. Lá é mais dinâmico. Faltando 5, 10 minutos para fechar o mercado, a gente vai postar informações
de mudança, alteração em algum dos nossos times, ou até mesmo se algum jogador saiu do provável, alguma notícia em cima da hora, tá? Gente, se gostou, se inscreve, ativa o sininho com a notificação, deixa um like. No mais, um beijo no coração de todos, sorte para todo mundo na primeira rodada. Fui!